Agora é o seguinte, pra gente fazer uma receita, pra gente viver a vida, pra gente poder até comer o que a gente quiser, a gente tem que ter saúde, né? Não pode comer tudo que a gente quer, com moderação, de tudo um pouco. Mas aí eu quero falar com você o seguinte, a gente tá finalizando julho, esse mês faz consciência, a prevenção às hepatites, e esse é o nosso tema agora. Não sei se você já sentiu um cansaço persistente, sem um motivo aparente, enjoo, um desconforto estranho na barriga. Não sei se você sabe, mas isso são alguns sintomas da hepatite viral. É uma inflamação no fígado causada por vírus, gente. E nessa conscientização sobre as hepatites virais no Brasil, começam várias ações de prevenção. A gente tem que propagar esses sintomas, né? Entender como é que é feito o diagnóstico, como é que são os tratamentos. E hoje a gente trouxe um médico que vai nos ajudar muito nesse quesito, porque os números assustam. E a gente precisa lembrar da importância da vacina, da importância da testagem, do diagnóstico precoce. E para isso eu recebo alguém que entende do assunto. Ele é infectologista, Dr. Marcelo Neubauer. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer recebê-lo, viu? Sempre bom vir aqui. Vamos lá. Bom, vacinas para hepatite a gente tem. Para algumas. Para as virais? Para nem todas as virais. Nem todas as Vamos virais. lá. Primeiro eu falo dos vírus, depois eu falo da doença, pode ser? Por favor. Então, assim, a hepatite ela é uma inflamação do fígado que pode ter diversas causas distintas, inclusive vírus. Pensando nos vírus, a gente tem muitos vírus que podem causar uma hepatite. Mas quando a gente pensa em hepatite viral, a gente pensa especificamente em cinco vírus distintos. Que os nomes são muito criativos. A, B, C, D, E. Que é para não ter erro. O vírus da hepatite A, ele é muito comum. Teve um período aí que ele desapareceu de São Paulo e agora ele está voltando. O vírus da hepatite E, ele não é muito comum aqui no Sul. Ele acontece um pouco no Nordeste, mas ele acontece muito na Ásia. Por que eu coloquei esses dois vírus juntos? Porque esses dois vírus, a transmissão deles é do tipo fecal-oral. Quer dizer, uma pessoa contaminada elimina o vírus pelas fezes. Esse vírus ele vai contaminar ou a água, ou o ambiente, ou o alimento. E as pessoas, ao ingerirem esses alimentos, vão desenvolver a doença. Já o vírus da hepatite B, que é muito comum no Brasil como um todo, mas principalmente na Amazônia. É muito comum em todo o Mediterrâneo e é muito comum no Sudoeste Asiático. O vírus da hepatite C, que ele é universal, e o vírus da hepatite D, que acontece no norte do Amazonas, da Amazônia, e no Sudoeste Asiático, são vírus de transmissão sanguínea. Em outras palavras, transfusão de sangue, relações sexuais, transmissão vertical, quer dizer, da mãe para o bebê durante a gestação e durante o parto. Contaminação com seringas compartilhadas, que hoje é uma coisa que a gente não vê mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eles estão presentes em grande quantidade. Para quem a gente tem vacina? Hepatite A, hepatite B e indiretamente para hepatite D, porque vacina de hepatite B funciona na hepatite D. Porque, na verdade, o vírus da hepatite D, ele não é um vírus que ataca o fígado. Ele é um vírus que ataca o vírus da hepatite B. E aí, você tem que ter o vírus da hepatite B para ter o vírus da hepatite D. Tá. E quando você tem... então, quando você protege contra a hepatite B, você está protegendo contra outra por tabela. Então, a gente tem vacina para A. Para A e para B. Para B. Então, tem para D também. Tem para D também. Tá. Ambas as vacinas estão no calendário oficial do SUS. A primeira dose da hepatite B, inclusive, é feita no berçário ainda, antes da criança receber alta. São vacinas extremamente eficazes
e extremamente seguras. A vacina de hepatite, ambas as vacinas existem há mais de 30 anos. Não são vacina, não é coisa nova. Aliás, a vacina de hepatite B existe há bem mais tempo do que isso, inclusive. A vacina de hepatite A é um pouco mais recente. Perfeito. Essas vacinas são dose única? A vacina de hepatite A, sim. A vacina de hepatite B são 3 doses. Adultos precisam se vacinar? Isso, se o adulto não foi vacinado quando era criança, como por exemplo as pessoas da nossa geração, um adulto que tem algum risco para hepatite B, qual que é o risco para hepatite B? Vida sexual, ponto. Já é um profissional de saúde. O que eu recomendo? Faz a sorologia, se vier positiva, vamos verificar se tem doença ativa ou se é só uma sorologia cicatricial e vamos acompanhar. Se vier negativa, em tese a vacinação é universal. Eu normalmente, na minha prática médica, eu recomendo a vacina para todo mundo. No caso da hepatite A, principalmente a nossa geração que não foi vacinada e a nossa geração que já é uma geração muito urbana, que não brincou em enxurrada, que não viveu em lugar, graças a Deus, com esgoto a céu aberto, que não se contaminou na infância, eu recomendo fazer se for soro negativo. Por quê? Porque a hepatite A no adulto pode ser extremamente grave. Era isso que eu ia te perguntar, porque eu falei ali de uns sintomas que aparentemente são leves, um certo enjoo, um desconforto na região abdominal e um cansaço, mas a situação pode ficar grave, né? Vamos lá. Independente da causa viral ou qualquer um dos vírus, ou outras causas de hepatite, os sintomas são exatamente os mesmos. Tanto quando eu recebo um paciente com hepatite, só de examinar o paciente eu não sei dizer qual que é a causa. Eu preciso investigar. A gente divide a hepatite em 2 tipos. A aguda, que é mais ou menos essa que você descreveu, e a crônica. Falando de hepatites agudas, quem dá hepatite aguda? Vírus A, vírus B, o delta, que é o vírus D, a gente chama de delta, e o vírus E. Vírus C não dá forma aguda, é raríssimo. Normalmente, nas crianças, e no caso do vírus B, inclusive nos adultos, ela passa quase que despercebida, um desconforto abdominal, parece que eu comi alguma coisa que não estava muito legal, deu uma exagerada, durou uns 2, 3 dias e acabou. Agora, quando você tem as formas mais exuberantes, começa com náuseas, diarreia, uma dor abdominal difusa, mas aquela é pior do lado aqui do lado esquerdo, do lado direito, que vai durar aí uns 4, 5 dias. Aí depois disso, a urina começa a escurecer, mas ela não escurece para o amarelo, ela escurece para o marrom. A gente costuma dizer que desculpe o merchan, é urina cor de Coca-Cola. Paralelo a isso, as fezes começam a clarear, elas ficam com aquela cor de massa de vidraceiro, aquela cor meio areia. E depois disso, dependendo da gravidade ou não, a pele fica amarela, o que a gente chama de icterícia. Isso vai durar aí uma semana, 10 dias, e o quadro em si é autolimitado. No caso da hepatite A, esse quadro leva à cura. No caso da hepatite B e da hepatite D, ele pode levar à cura, mas ele pode levar à cronificação, que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, a gravidade desse sintoma, na criança normalmente é uma doença que passa até despercebida, mas principalmente no adulto, ela pode adquirir tal gravidade a ponto do paciente precisar de um transplante de fígado de urgência. Meu Deus. E é uma das melhores indicações de transplante de fígado que existe. Normalmente, quando a gente chama isso de aguda fulminante. Quando o paciente em hepatite aguda, ele fulmina, quando ele entra na fila de transplante, porque a fila de transplante de fígado, ela não é uma fila temporal, ela é uma fila por ordem de gravidade. São critérios muito objetivos, são critérios muito sérios, que avaliam a gravidade e a emergência desse transplante. Normalmente, eu tive um caso na família de uma hepatite fulminante,
que não foi por vírus, foi por outra causa, mas a pessoa, quando entrou na fila, ela já entrou em primeiro lugar. Tanto que a pessoa entrou na fila numa sexta-feira, num sábado à tarde e transplantou no domingo de manhã. E a melhor indicação de transplante de fígado possível. Deixa eu tentar levar agora pra gente que é leigo, assim, que a gente fica... Tá, não quero ter hepatite, não quero chegar a uma situação como essa. O que que eu vou fazer? Olhar primeiro para ver se eu fui vacinada. Exatamente. Se eu não fui, eu vou até o posto de saúde e vou pedir para tomar essas vacinas, que são cobertas pelo SUS, certo? No caso da vacina de hepatite B, para as duas, a vacinação das crianças é universal. No caso da hepatite B, para quem não tomou, ela é dada. Para quem já tomou, mas perdeu os anticorpos, pelo SUS, só se for profissional de saúde. Ah, tá. Porque o profissional de saúde está o tempo todo se expondo. Ah, mas se ela tomou e perdeu os anticorpos e não está ali naquele sistema que é tão moderno... Não, sabe o que acontece? É uma grande controvérsia da medicina. A gente antigamente achava que quando você tomava a dose da vacina, você ia manter anticorpo pela vida inteira. Isso é um clássico da sarampo, da rubéola. O que acontecia? A gente tinha esses vírus rodando para todo lado, você tomava a vacina e se protegia. Mas toda hora você estava tendo um contato com esse vírus, você estava fazendo pequenos reforços. Quando esses vírus desapareceram, as pessoas que foram vacinadas, à medida que elas foram perdendo esses anticorpos, elas se tornaram suscetíveis novamente. Então, mas o que eu tô falando é assim, se a pessoa foi vacinada, você disse que se a pessoa foi vacinada, ela não tem direito a ser vacinada novamente pelo SUS, só se ela for profissional da saúde. Mas por quê? Mas como é que a pessoa vai... Quem que vai dar a vacina vai saber se ela foi vacinada ou não? Mas por que isso? Porque, no caso da hepatite B, há uma controvérsia na literatura, isso não é totalmente bem estabelecido, mas parece que mesmo que você perca os anticorpos, você continua protegido. Tá. O nosso sistema de defesa, ele é duplo, para qualquer doença. Um é o sistema de anticorpos, que a gente consegue dosar. O outro é um sistema chamado sistema celular, que a gente não consegue dosar na prática do dia a dia, porque são processos extremamente complexos de dosagem. No caso da hepatite B, o sistema celular é muito mais importante que o sistema de anticorpos. E o que parece é que, uma vez que você tem a vacina, se você tiver um novo contato com o vírus, e o contato com o vírus da hepatite B ele não é tão frequente assim, já é mais raro. Porque é diferente de uma doença respiratória. E a da hepatite A está coberta pelo SUS para todo mundo? Sim. Se for soronegativo, sim. Então, aí a minha pergunta é, então todo mundo que já tomou a vacina da hepatite A pode ficar tranquilo em relação aos alimentos? Porque a gente fica achando que vai pegar a hepatite A se comer no restaurante por quilo verduras, saladas, né? Ou no restaurante japonês, um peixe cru, essas coisas assim. A gente que já tomou a vacina, tá tranquilo? Não vai mais pegar de jeito nenhum? Está tranquilo. Na verdade, eu vou ser muito sincero. Em restaurante aquilo, eu não como folha verde. Não por causa de hepatite, por causa de outras coisas. Porque a higiene da folha de salada é uma higiene que tem que ser muito bem feita. Então, o processo para ser bem feito, você não consegue fazer esse processo maciçamente num grande volume de comida como tem um restaurante. Então, eu evito, aliás, eu faço medicina, como todo infectologista, eu faço medicina do viajante. Para determinadas regiões do mundo, quando um paciente meu vai viajar, eu recomendo, não coma alimentos crus. Não coma alimento cru, tá? Por exemplo, certas regiões da América do Sul. Não coma alimentos crus. Não, nem a hepatite, nem o que me preocupa mais, outras doenças. E às vezes a gente pensa assim, que os vegetais só na salada, né? Tá fazendo uma alimentação mais equilibrada, vegetal. Não, mas você pode comer acelga, mostarda, chicória, espinafre, tudo que é verde cozido. Sim. Pronto. Porque o calor mata a maioria vamos dizer assim, desses agentes perigosos, vamos dizer assim. Agora, falando um pouquinho da hepatite crônica. O grande problema da hepatite crônica, ela é assintomática. Que é a hepatite C? Tanto a B quanto a C, elas cronificam. Que são aquelas que viram cirrose. Exatamente. Mas antes de virar cirrose, o paciente não tem sintoma nenhum. Tanto que a maioria dos casos de hepatite B e C que eu recebo são pacientes que foram encaminhados para o banco de sangue.
E como é que descobre-se uma hepatite B ou C? Como é que as pessoas que estão em casa vão saber se elas estão com uma hepatite sem sintoma nenhum? Segura, responde daqui a pouquinho. Eu vou tá com medo de ter hepatite? Eu estou conversando aqui com o infectologista, o Dr. Marcelo Neubauer, com o intuito de te alertar, porque realmente você não pode continuar correndo risco. Quem tem uma vida tranquila, sem sintomas, está livre da possibilidade de ter algum tipo de hepatite? Olha, eu vou te falar pela minha própria rotina diária. Eu tenho vacina contra hepatite A e contra hepatite B. Então, mas assim, eu como todos os dias na rua. Eu saio de manhã de casa e volto à noite. Procuro escolher bons lugares para me alimentar, lugares onde eu vou sempre. Mas é claro, o risco não é zero. Mas a gente tem que ter uma mínima noção de... Na verdade, quem prepara o alimento precisa ser muito bem orientado em relação à higiene. Isso é muito importante. Com relação à hepatite B, o contato e hepatite C, o contato é bem mais restrito. O que a gente precisa lembrar, o vírus da hepatite B, pelas vias aonde ele contamina, ele é extremamente contagioso. Ele é muito mais contagioso, por exemplo, que o HIV. Nossa, olha como é sério. E é doença que tem vacina e tem prevenção. A gente fala que a hepatite A e a hepatite B são doenças que estão fadadas à extinção. Graças a Deus, porque o que acontece? Quando tem um paciente com hepatite crônica, ele não vai sentir sintoma nenhum. Tanto não vai sentir sintoma que ele chega para mim porque doou sangue e apareceu no banco de sangue. Aí, vou lá, acompanho, trato. Alguns pacientes vão sarar, outros pacientes não vão sarar. Se o paciente não sara, ou se o paciente não tem diagnóstico e não sabe disso porque ele está sentindo nada, quando ele for sentir sintomas, são os sintomas iniciais de uma cirrose no fígado. Cirrose no fígado é um pleonasmo, não é de uma cirrose. Só que o risco não é só a cirrose, o risco também é o câncer de fígado. Ambos os vírus, o B e o C, eles são responsáveis por câncer de fígado, associado à cirrose ou não. Às vezes o câncer de fígado ele é independente da cirrose. Doutor, uma consideração final assim para a gente alertar os nossos telespectadores, porque tudo que a gente quer é que as pessoas mantenham a saúde em dia, que tenham qualidade de vida. Bom, primeiro, quem tem menos de 20 anos de idade está protegido porque foi vacinado, pegou no calendário vacinal. No caso da hepatite B, até mais tempo, se eu não me engano. Tem mais de 20 anos, tem dúvida? Procura seu médico, coloque suas dúvidas, porque como se trata de uma doença silenciosa, sem exames laboratoriais a gente não faz diagnóstico. Procura um clínico geral, um gastroenterologista, um infectologista. Olha, será que eu tenho, será que eu não tenho? Porque são doenças que se tratadas precocemente, o resultado terapêutico é muito bom. E o tratamento, embora ele seja escandalosamente caro, ele está plenamente disponível no SUS. Maravilha. Doutor Marcelo Neubauer, ele está no marcelo.neubauer, e o site drmarceloneuBauer.com.br, com muitas informações. Gente, quando a gente tem conhecimento, a gente tem capacidade de fazer boas escolhas. Tenha esse conhecimento com o Dr. Marcelo e cuide de você com muita atenção. Muito obrigada, uma ótima tarde. Uma boa tarde. E até a próxima. Até a próxima.